E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal no YouTube mais uma vez. Hoje, pessoal, tá? Eu trouxe uma questãozinha aqui da banca CESP, aliás, banca aí que tá em pauta em tudo que é concurso, Polícia Federal, IPHAN, né, pessoal? Tá? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, olha só, né? A banca CESP, ela tá bem em pauta em vários concursos, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com uma questão que trata da palavrinha como. Hã? Como? Exatamente. Né? Aliás, a palavra como, mais uma palavra polissêmica da língua portuguesa, que pode ser várias coisas, pertencer a várias classes gramaticais e pode ter valores semânticos, obviamente, aí, diferentes, distintos, né, pessoal? Mas, e aí? Tu utiliza mais o como falando de uma comparação? Né? Tu utilizas mais o como daqui a pouco falando de uma causa, uma relação de causa e consequência? E aí? O que será? Será que o como ele trabalha tão somente com comparação ou ele pode trabalhar com vários outros aspectos? Bom, e é justamente isso que a gente vai ver na nossa videoaula de hoje, beleza? Então fica comigo, vamos lá, vamos para a sala de aula e vamos trabalhar um pouquinho aí a questão do nexo como. Não só nexo, né? Aliás, a palavra como pode ser um monte de coisa, mas vamos trabalhar um pouquinho então com o nexo como. Então fica aí, vamos lá. E aí, pessoal, então vamos lá, vamos resolver a nossa questãozinha aqui da banca CESP. Aliás, de novo, o link está aqui na descrição do vídeo para vocês. Vamos lá, olha só, toma cuidado com o nexo como, porque, de novo, né, palavra polissêmica da língua portuguesa, banca CESP ama de paixão isso, porque ele te dá o como, ele não te dá o contexto e diz assim, a palavra como, linha tal do texto, é um exemplo de conjunção comparativa, como é a questão que nós temos aqui, tá, pessoal? Ele está dizendo que o como indica uma comparação. Bom, nós temos que, antes de mais nada, analisar o contexto, tá? Mas lembra, olha só, o como ele pode ser várias coisas mesmo, desde advérbio, pronome interrogativo, conjunção e assim vai. Aqui eu destaquei mais o como conjunção. Por quê? Porque a questão está tratando do como conjunção, então vamos lembrar um pouquinho, né, dos valores que nós temos a partir do nexo como. Aliás, a conjunção como ela pode ser várias coisas também, né, pessoal? Então lembra, por exemplo, aqui ó, como praticou bastante, fez a prova adequadamente. Esse aí é o meu aluno aqui do canal, ele faz vários exercícios e tal, tá sempre assistindo as aulas e aí tá aqui ó, né, como praticou bastante, fez a prova adequadamente. Pessoal, esse como aqui ó, que tem o mesmo valor de visto que, ou por que não, porque, lembra, tá? Aliás, esse porquê aqui é junto, tá? Só ficou meio separadinho aqui, vamos melhorar. Professor não melhorou tanto. Pois é, papai já dizia, né? Preguiçoso trabalha dobrado, tá? Mas vamos lá, ó, pessoal. Esse como que tem o valor de visto que, porque, já que, etc. Lembra, ele é causal. Ele está relacionado ele está inserido, desculpa, numa relação de causa e efeito, ou causa e consequência. Então, ó, como praticou bastante, fez a prova adequadamente. Esse é o resultado, esse aqui é o fator gerador, ó, tá? A causa, né, que é o fato de ter praticado bastante. Esse como que eu posso substituir por porque, visto que, já que, etc., é um como causal, introduzindo uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Bom, já aqui, ó, ninguém a conhece tão bem como eu. Ó, aliás, nós temos aqui um caso, ó, de vírgula facultativa, não esquece, porque nós temos primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial. De repente tu me dirias assim, ô Marques, pô, tu não tá muito legal hoje, tu tá me dizendo que como eu é uma oração? Aham, é uma oração. Aí tu vai dizer, não, Marques, eu lembro, tu já falou 1 milhão de vezes, para ser oração tem que ter verbo, e tem, pessoal, olha só, ninguém a conhece tão bem como eu, o quê? Ah, conheço. O verbo conhecer fica subentendido, tá? Por quê? Porque é o mesmo verbo da primeira oração. Como eu tenho aqui primeiro a nossa oração principal e depois a nossa oração subordinada, no caso adverbial, né? Lembra que essa vírgula é
facultativa, ela é opcional. Então, ó, ninguém a conhece tão bem como eu conheço. Oração subordinada adverbial comparativa. Tranquilo, gente? Aqui é o como comparativo, né? Estou fazendo uma comparação de fato, né? Por isso que nós chamamos de oração subordinada adverbial comparativa. Já na terceira, ó, como a chamada era feita, os alunos iam se organizando. Como a chamada era feita, os alunos iam se organizando. Qual será o sentido desse como, pessoal? Vamos ver. Visto que a chamada era feita, não tem aqui uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Na verdade, esse como aqui, ó, é aquele como que eu posso substituir por conforme. Conforme. Lembra, o como que a gente pode substituir por conforme, por segundo, ou ainda por consoante. Consoante, palavra linda, né, pessoal? Tá? Ó, consoante a chamada era feita, conforme a chamada era feita, os alunos iam se organizando. Lembra, né? Esse como aqui introduz uma oração subordinada adverbial conformativa. Conformativa, tá, gente? Né, justamente porque indica isso, né, indica conformidade. Então, conforme, segundo, consoante, etc. Aí, outro detalhe, outra dica, ó, como eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, que é os alunos iam se organizando, essa vírgula agora ela passa a ser obrigatória. Por quê? Porque eu tenho primeiro a oração subordinada adverbial, depois a oração principal. Tranquilo, gente? Fechou? Bom, e a última, olha que legal. Observe como ela está bem vestida. Vamos lá, observe. Quem é que observa aqui? Qual é o sujeito do verbo observar? Percebe que isso aqui é um modo imperativo, né? O modo imperativo, aquela ordem, pedido, desejo, súplica, etc. Qual seria o sujeito? A dúvida aqui provavelmente é essa, né, pessoal? Se o sujeito ele é o tu ou você. A classificação nós sabemos que ele é elíptico, subentendido, desinencial ou oculto, que é tudo a mesma coisa. Agora, qual deles? É o tu ou é o você? É o você, gente. É o você, não é o tu. Tá? Se fosse tu, seria observa. Por quê, Marques? Porque o imperativo, lembra? Pro tu, ele provém do presente do indicativo sem o S. Então, eu observo, tu observas. Tira o Szinho, ficaria observa. Aí é que tá. Agora, isso só pro tu no imperativo afirmativo, né? Tu e vós, é a segunda pessoa. As demais pessoas, a regra geral do imperativo diz que o imperativo ele provém do presente do subjuntivo, que é aquele que a gente coloca o quezinho na frente. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Lembra isso? Lembra disso? Então, olha só, que eu observe, que tu observes, que ele observe. Lembra que daí o ele, né, sofre uma mutação, ele é um X-Men, né? Sofre uma mutação, que bobagem, tá? Se transforma em você, ó, que ele observe, observe você. Tá aqui. Tranquilo? Beleza? Então, ó, observe você como ela está bem vestida. Tá, e agora? Então, já descobrimos o sujeito. Então, quem é que observa? Você. Observa o quê? Observa isso? Não. Observe a natureza? Não. Observe sua beleza? Não. Observe o quê? Como ela está bem vestida. Pessoal, lembra? Quando eu faço a perguntinha, né, verbo mais o que, ou verbo mais quem, e eu tenho isso aqui como um complemento do verbo, é porque tudo aquilo que é complemento verbal nós chamaremos sintaticamente de objeto. Como esse objeto não é introduzido por preposição, ele é um objeto direto. Tranquilo? Se fosse observe a natureza, barbada, quem é que observa? Você. Observa o quê? A natureza. Complemento do verbo observar, sem preposição. Objeto direto. Observe sua filha. Observe sua filha, né? Ó, quem é que observa? Você. Observe quem, né? Sua filha. Objeto direto. Complemento do verbo, sem preposição. Tranquilo? Observe como ela está bem vestida. Quem é que observa? Você. Observa o quê? Como ela está bem vestida. Percebe que tudo isso é um complemento verbal. Se é complemento verbal, é aquilo que nós chamamos de objeto. Como não tem preposição, ele é um objeto direto. Tá, Marques? E aí? E aí é o seguinte, pessoal. Olha só. Como aqui eu tenho um objeto direto e dentro do meu objeto direto eu tenho um verbo, lembra, toda frase que possui verbo é uma oração.
Então, Marx, essa aqui é aquela oração que exerce função sintática de objeto direto. Exato. Qual é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva. No caso, ela seria objetiva direta, né, pessoal? Tá, Marques, e aí? E aí é o seguinte, pessoal, que quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, o nexo que introduz a oração subordinada substantiva nós chamamos de conjunção integrante. Então, esse como aqui é uma conjunção integrante. Fechou? Tranquilo? Então, olha só todos os valores. Isso que eu estou trabalhando só 4 aqui, tá, pessoal? Beleza? Que seriam, digamos assim, os mais importantes. Voltando então para a tua questão, tu tens aí, né, em mãos, eu deixei o link para vocês. Olha só, ele está dizendo que o como ele era comparativo. Pessoal, lá no contexto era o seguinte, ele dizia assim, ó, como era sujeito de bril, tomou aulas de gramática, né, a fim de que ele pudesse utilizar as vírgulas de forma adequada, né, pessoal? É isso que dizia no texto. Então, olha só o contexto, como era sujeito de bril. Ele está fazendo comparação? Não, pessoal. Esse como aqui, ó, é o mesmo como que nós temos aqui na nossa primeira frase, ó. Ele tem um sinônimo, ele tem como sinônimo visto que ou porque, ó. Visto que era sujeito de bril, tomou aulas de gramática. Tomou aulas de gramática porque era um sujeito de bril, ou visto que era um sujeito de bril, ou já que era um sujeito de bril. Então eu tenho uma relação de causa e resultado. Portanto, aquele como é causal. Portanto, essa assertiva aqui está incorreta. Tranquilo, pessoal? Bom, mais uma vez, espero que esse vídeo tenha te auxiliado, te ajudado aí nos teus estudos. Mais uma vez, precisando de alguma coisa, entre em contato, cursosdmrs@gmail.com. Se está precisando de um curso completo, pessoal, não esquece, tá? Tá te preparando aí para a Polícia Federal, tá te preparando para o IFAM, né, que é um curso aí voltado para a parte de resolução de questões. Acessa lá direitopraconcurso.com.br, tá? Tenho orgulho de fazer parte dessa casa aí do Direito para Concurso, né, com o professor Cristiano de Souza, tá? Aliás, fica uma dica aqui também, se está precisando de alguma coisa de raciocínio lógico e matemática também, sempre o nosso querido professor Jorge Bart fica aqui também, né? Ó, deu um tilt, né? Vamos lá, fica a dica aqui do curso do professor Jorge Bart, né, pessoal? jorgebart.com.br, tá? Então, mais uma vez, precisando de alguma coisa, estou à disposição. Bons estudos, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.